Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo esse conteúdo que é produzido por aqui, também com certeza mais pessoas irão conhecer essas coisas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é esse negócio de rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito. Então calma meu jovem, calma minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra selo. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra selo? Então, faz o seguinte, posta lá no Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui no comentário do YouTube, porque além de você estar auxiliando aquelas pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar proclamando e propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Hoje eu quero falar com vocês sobre do porquê, de uma forma bem rápida e sucinta, do porquê que o sábado é o selo de Deus. Porque muitas pessoas acabam associando esse selo, esta marca, ou a marca da besta, com um chip, algo que será colocado na pele, um negócio ali. Mas por que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é uma contrafação ao sábado? Quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver várias vezes Deus utilizando algumas terminologias na Bíblia para diferenciar selo, estigma, sinal. Por exemplo, lá em Gênesis 17:11 é dito que a circuncisão ela era um sinal, mas Romanos 4:11 vai chamar a circuncisão de selo, ou seja, mostrando que selo é algo que diferencia as pessoas. Então, esse é o primeiro característica importante. O selo de Deus ou o selo diferenciava o povo de Deus das demais nações. Mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre selo, sobre a circuncisão, melhor dizendo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 7:19 que aquele sinal, aquela marca, ela era temporária e que nos dias de hoje não tem mais função nenhuma. Mas, então por que o sábado não é temporário? Porque quando nós vamos lá em Êxodo capítulo 31, lá no verso 16, no verso 17, Deus vai falar que o sábado seria uma aliança perpétua, um selo perpétuo, uma marca perpétua, ao contrário da circuncisão. Então, só de olharmos para isso e entendermos que a palavra perpetuidade é para sempre, então, olhando para isso, nós já percebemos que a circuncisão ela era um sinal marcado ali por um período de tempo. Mas o sábado não funciona dessa forma. O sábado é um selo de Deus que funciona e que é para todo sempre. Por isso que ao olharmos para esse contexto, nós já percebemos que o sábado ele já é diferente, ele é um selo para toda a eternidade. E aí nós podemos fazer, mas será que o sábado era só para os israelitas? Afinal de contas, o contexto do Antigo Testamento valia só para os israelitas. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 2, quando Deus guarda o sábado, lá nos primeiros versos do capítulo 2, nós vamos ver que ali só existia quem? Adão e Eva. Eu já falei para você essa semana em relação a isso. Então, ao observarmos isso, nós vemos o quê? Que ali não existia nações, era somente a humanidade. E isso é reforçado com a fala de Jesus lá em Marcos capítulo 2, verso 27, onde ele diz que o sábado foi feito por causa da humanidade, não por causa dos judeus, não por causa do povo hebreu, por causa da humanidade, ou seja, todos os seres humanos. Então, ao olharmos esse contexto, nós já percebemos que o sábado ele não foi feito exclusivamente para o povo hebreu, ele não foi revogado na lei, na morte de Cristo, afinal de contas a lei é perpétua. Então, só de olharmos para isso, nós começamos a entender esta relação entre o selo de Deus. E aí, ao olharmos para o Apocalipse, nós percebemos que este selo é correlacionado com o mesmo selamento do Antigo Testamento.
E isso é mais reforçado, por exemplo, quando nós vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, Ezequiel tem uma visão sobre uma destruição. E somente aqueles que tinham o selo de Deus na testa, ou seja, somente aqueles que estavam guardando os mandamentos, que ainda não tinham se apostatado, que estavam sendo fiéis a Deus, somente esses não seriam destruídos. Os demais seriam destruídos. E você percebe um paralelo direto com o Apocalipse? Por quê? Quando nós olhamos para as pessoas que recebem o selo de Deus e as pessoas que se recusam a receber o selo de Deus e recebem o selo da besta, estas pessoas que receberam o selo da besta serão destruídas. Por quê? Porque elas escolheram não seguir a Cristo. Elas escolheram não seguir a Deus. Elas se apostataram ou elas nunca aceitaram a salvação que Cristo ofereceu. Ao contrário daqueles que receberam o selo de Deus. Essas pessoas guardam os mandamentos, têm a fé em Jesus, entenderam quem Cristo é, vivem por Cristo e todas as coisas que podem ser correlacionadas com o crescimento espiritual. E por isso essas pessoas vão ser salvas. E aqui mais uma vez eu quero reforçar: sábado não salva ninguém, tá? Ninguém vai ser salvo por guardar o sábado, mas o sábado é algo que demonstra que você aceitou a salvação. Por quê? Uma vez que você aceitou a Cristo, você obedece os mandamentos, porque é isso que Cristo diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, pelo fato de eu obedecer a Deus, por amar a Deus, vou obedecê-lo, e como consequência do meu amor e da minha obediência, do meu crescimento espiritual, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu consigo ser salvo. Mais uma vez, não pelos meus méritos, mas por totais méritos de Cristo. Mas aquilo que Ele me deu escolha, eu escolhi estar do lado de Cristo Jesus. Então, essa é a grande diferença entre aqueles que aceitam a marca da besta e aqueles que aceitam o sinal de Cristo Jesus. E para a gente encerrar aqui sobre o selo, que nós poderíamos falar bastante, mas como eu disse, é para ser algo bem sucinto, algo bem aqui limitado por causa do nosso tempo. Quando nós olhamos para o selo de Deus e entendemos que o sábado é o selo de Deus, é algo que, como nós já conversamos ontem, então se você perdeu o comentário de ontem, deixa um card aqui em cima, apresenta as 3 características de um selamento, da característica de Deus, o nome de Deus, a jurisdição de Deus e o título de Deus. Então, ao olharmos para isso, nós vemos o porquê que existe um grande problema de você retirar o 4º mandamento, além daqueles que eu já falei. Por quê? Primeiramente, ele se torna um antídoto para a evolução. Porque se eu acredito na evolução e eu olho para o 4º mandamento e vejo, não, mas espera aí, Deus disse que Ele criou as coisas, então não existe esse processo evolutivo do Big Bang, da teoria do acaso. Não tem nada a ver com isso. Cristo criou o mundo, Ele criou todas as coisas, então isso já se torna um antídoto para a evolução. E um outro ponto importante é que, se nós olharmos para Isaías capítulo 8, verso 16, lá Deus vai dizer para que as pessoas resguardem o testemunho e selem a lei do testemunho, do coração dos discípulos de Cristo, dos discípulos de Deus. Ou seja, uma vez que eu restauro, eu começo a entender que a minha vida é totalmente focada em Cristo Jesus, eu começo a obedecer e eu sou restaurado para Ele. Eu posso estar falando para alguém aqui que guarda o sábado porque nasceu na igreja adventista. Nunca se aprofundou no entendimento ou nunca se questionou do porquê guardar o sábado. E aqui fica um ponto: o sábado é um sinal, é algo que você faz porque você ama a Deus, é algo que você faz porque o seu coração está preenchido de Cristo Jesus e como consequência você obedece a Ele. Da mesma forma eu falo para alguém que talvez está conhecendo a igreja agora ou alguém que caiu nesse vídeo de forma aleatória, saiba que Deus está chamando você para que você entregue a sua vida nas mãos dele. E como consequência disso, guarde os mandamentos. Porque é importante, como o sábio Salomão vai dizer, em suma, o que é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Em suma de todas as coisas é essa: obedeça a Deus, viva por Deus, aceite o seu sacrifício e ande nos seus caminhos como Ele quer que nós façamos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração,
o Senhor nos apresenta a importância do sábado, pois dessa forma o selo está marcado no teu povo. Pai, continue agindo no nosso ser, nos transformando para que o crescimento espiritual possa continuar acontecendo, meu Pai. Para que possamos, na medida do possível, tirando as nossas tendências, escolhermos a Tua vontade, meu Pai. Pois o Senhor sabe que as coisas não são fáceis, porque a nossa tendência ela já é pecaminosa e o grande conflito ocorre ao nosso redor. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá conhecimento para que possamos escolher o Senhor e desta forma continuarmos nos Teus caminhos. Fique conosco, meu Pai, perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e desta forma mais pessoas conhecem o canal, conhecem a mensagem através do próprio algoritmo do YouTube. E você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de propagar e proclamar a mensagem de Deus a toda a nação, língua, tribo e povo. E também liga aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.